Olá pessoal, bem-vindos novamente ao Ecolegal. Meu nome é Leonardo Campanelli, sou biólogo de formação e hoje vamos tratar sobre o tema pequenas propriedades rurais e os direitos que a Lei 12.651 de 2012, ou seja, o Código Florestal, traz para os proprietários dessas áreas. Bem pessoal, hoje nós vamos então adentrar no tema benefícios, eu prefiro a palavra direitos, que direitos é mais correto, né? Que os proprietários de imóveis de até 4 módulos fiscais possuem de acordo com o novo Código Florestal. Isso é uma coisa importante de destacar, que o Código anterior ele não fazia distinção entre grandes, médias e pequenas propriedades rurais. Esse Código atual faz essa distinção. Então existem direitos que as pessoas têm chamado popularmente benefícios, que são dados a esses imóveis rurais, ou seja, imóveis de até 4 módulos fiscais, que não é dado aos demais imóveis rurais, ok? Bem, no vídeo que nós tratamos de definição, e eu vou deixar aqui na descrição o acesso para vocês depois consultarem o vídeo que nós tratamos de toda a parte de definição do código, ele define no inciso 5º do artigo 3º que as pequenas propriedades rurais são aquelas que são exploradas mediante mão de obra familiar, né? Ou empresarial familiar. E no parágrafo único desse artigo 3º, ele amplia essa regra dizendo que todos os imóveis de até 4 módulos fiscais têm os mesmos direitos que as propriedades que são exploradas com mão de obra familiar. Ou seja, em uma leitura mais sucinta, né? Nós podemos considerar então que todos os imóveis rurais que têm até 4 módulos fiscais tem todos os benefícios das propriedades rurais que são exploradas mediante mão de obra familiar, ok? Então, tendo compreendido isso, vamos então aos direitos, né, ou benefícios, como vocês queiram, que essas pequenas propriedades rurais possuem. Bom, o primeiro deles está no artigo 67, eu vou começar de trás para frente, começar do que é mais aparente, o que tem sido mais debatido, apesar de estar lá no final do código, né, em termos de ordenamento dos artigos, mas é o que as pessoas mais debatem e tem gerado mais discussão, que é aquele artigo que diz que os imóveis rurais que já tinham menos de 4 módulos fiscais antes de 22 de julho de 2008 podem computar como reserva legal os remanescentes florestais que possuíam nessa data, ou seja, 22 de julho de 2008. Ou seja, se você, proprietário rural, já tinha um imóvel com menos de 4 módulos fiscais antes dessa data, você não precisa, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, chegar a 20% de reserva legal, né? Lembrando que o percentual de reserva legal varia de acordo com o bioma que se localiza, ou de acordo com a unidade da federação onde ele se localiza, né? Então, para as unidades de federação, por exemplo, que a reserva legal mínima exigida por lei é 20%, se você já tinha um imóvel rural com menos de 4 módulos fiscais antes de 22 de julho de 2008, e naquela época você tinha, por exemplo, 10% de área de remanescente de vegetação nativa, esses 10% podem ser declarados como reserva legal, não sendo obrigatório chegar-se aos 20%, ok? E a mesma coisa vai acontecer com os outros percentuais. Então, por exemplo, quem tinha no Cerrado Amazônico, o percentual de reserva legal previsto em lei é 35%. Quem tinha, por exemplo, 20% imóvel com menos de 4 módulos fiscais, antes de 22 de julho de 2008, vamos botar uma data aqui, em 1º de agosto de 2006, quando o proprietário comprou o imóvel, né? Fez um desmembramento de uma área maior, comprou um imóvel de, por exemplo, 3 módulos fiscais. Se nessa época nesse desmembramento tinha só 15% de área remanescente de vegetação nativa, esse vai ser o percentual que pode ser declarado como reserva legal. Ele não precisará, no Cerrado Amazônico, chegar aos 35% previstos no Código Florestal. Então esse é um dos direitos que a pequena propriedade rural possui, ok? Previsto no artigo, como eu disse, 67 desta lei. Outro direito que a pequena propriedade rural possui é de intervenção em áreas de preservação permanente e áreas de reserva legal, sem necessidade de autorização do órgão ambiental, no caso o órgão estadual competente. Esse direito está previsto, vamos dar uma olhadinha aqui, está previsto no artigo 52, dentro do capítulo 12, que trata da agricultura familiar. Ou seja, os imóveis rurais
são tocados por mão de obra de agricultura familiar e que necessitem de intervir em área de preservação permanente ou reserva legal nas circunstâncias de baixo impacto ambiental ou de atividades eventuais, eles não precisam pedir autorização para o órgão competente, basta apenas declarar. Então ele apenas vai ao órgão e informa, olha, vou intervir na APP numa situação de baixo impacto ou vou intervir numa reserva legal numa situação de baixo impacto, e com essa declaração em mãos ele já está resguardado de ter cumprido o seu dever. Então essa é uma diferença também em relação aos outros imóveis rurais. Para os outros casos, a intervenção, ou seja, vamos supor, uma grande propriedade rural, para ela intervir em APP ou reserva legal dentro daquelas exceções que o Código prevê, ela tem que pedir antes a autorização do órgão estadual competente para fazer essa intervenção, ok? Outro direito que os proprietários de pequenos imóveis rurais, né, pequenas propriedades rurais, ou seja, aquelas exploradas mediante mão de obra de agricultura familiar possuem, é previsto no artigo 54, para cumprimento da manutenção da área de reserva legal nos imóveis a que se refere o inciso 5 do artigo 3º, ou seja, o inciso que define a reserva legal, poderão ser computados os plantios de árvores frutíferas, ornamentais ou industriais, compostos por espécies exóticas cultivadas em sistema intercalar ou em consórcio com espécie nativa em sistemas agroflorestais. Ou seja, as propriedades exploradas mediante mão de obra familiar, né, elas podem chegar aos percentuais previstos em lei, vamos botar aí, né, o percentual que pega a maior parte do Brasil, 20%, completando os remanescentes de vegetação nativa com sistemas agroflorestais, certo? Então esse é um outro benefício que é dado aos proprietários de pequenos imóveis rurais que são explorados mediante mão de obra de agricultura familiar, ok? Então fiquem ligados nisso, porque isso faz diferença na hora de fazer cadastramento no CAR. É possível então que a pequena propriedade rural tenha direito a benefícios que os outros imóveis não têm, e vocês podem colocar isso no CAR, embasados, como eu estou trazendo para vocês, na própria lei, ok? Existem outros benefícios que a gente pode, outros direitos, né, que a gente pode discutir nos próximos vídeos, mas eu espero aí seus comentários, que você compartilhe esse vídeo, que você dê o joinha, que você mande um e-mail para o nosso e-mail do canal, que também está aqui na descrição do vídeo, para que a partir das dúvidas que vocês levantarem a gente possa direcionar cada vez mais o canal para sanar as dificuldades que vocês possam estar tendo. Então espero vocês no próximo vídeo. Até lá!